Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém Se Importa com Você. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Quero ler aqui, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, tá bom? Se puder, acompanha comigo. 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1, vou estar lendo aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Até aqui, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, para a nossa reflexão neste momento. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Olha só o que nós lemos, né, irmãos? Será que já chegou o tempo? Tempo do que? É só analisarmos o versículo que diz: pois virá o tempo em que não suportarão. O quê? A sã doutrina, não suportarão. Pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, juntarão para si mesmos mestres segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos. Foi o que nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 4. Chegou um tempo em que as pessoas já não toleram mais a sã doutrina, e os assim chamados ministros de Deus não pregam o verdadeiro evangelho. Chegou o tempo. A falsa pregação desses falsos mestres resulta em falsas igrejas. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo chamou de sinagoga de Satanás, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, ou 3:9 também. O apóstolo Paulo, ele falou muito sobre esses ministros falsos, especialmente aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 4. Dizem por aí que a maioria dos ministros de hoje são chamados de Deus, escolhidos e ungidos por Deus para pregar o evangelho. Eu já acho o contrário, e vejo que é o contrário. Por quê? Porque eles são chamados por si mesmos e por aqueles que ajuntam doutores para si mesmos, como se eles enviassem os seus currículos para obter um emprego, assim como qualquer outro candidato faria. Eles pregam, mas eles pregam o não verdadeiro evangelho, mas um falso evangelho. Paulo viu esses ministros em seu dia, na sua época. Pois se alguém lhe vem pregando Jesus e não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. E eles vieram. Muitos estão vindo sem serem convidados e entrando pelas portas dos fundos para contrariar o evangelho, corromper o evangelho que o Senhor Jesus e que Paulo pregou também. Eles usaram e vão continuar usando a palavra de Deus para o seu próprio benefício, como o próprio apóstolo Paulo escreveu. Ao contrário de muitos
não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens verdadeiramente enviados por Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Os falsos pregadores, irmãos, é o que está dizendo aqui no capítulo 3. Eles têm uma aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Coríntios 3, 5. Esses falsos ministros, eles são recipientes vazios. Seu evangelho não tem poder para salvar ninguém do pecado e nem convencer do pecado. Paulo adverte para não ter nada a ver com eles, porque eles resistem à verdade e são homens de mentes depravadas, que são reprovados na fé. Aí o que Deus faz? Deus os entrega a mentes depravadas para pensar e fazer o que não devem pensar e fazer. Então, estes falsos ministros, estes auto-chamados e auto-enviados, são rejeitados por Deus. Não foi Deus que chamou, eles que se colocaram lá. Estes falsos ministros pregam um falso evangelho. Um falso evangelho com as suas próprias intenções, geralmente baseado em psicologia, recusando-se a acreditar no verdadeiro evangelho. Eles pregam um evangelho de imitação, que envia pessoas não para o céu. Se não envia para o céu, você deve imaginar para onde leva, né? A verdadeira autoridade cristã, irmãos, é apenas da Escritura, e nada adicional é necessário. Seja essa adição uma tradição, uma psicologia ou uma reivindicação. O Senhor disse, ou foi um sonho que teve, ou qualquer outra coisa que inventa, porque o que não falta são invenções e de falsos milagres. Somente as Escrituras precisam ser ensinadas, e é a verdadeira pregação do Evangelho que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou através da palavra. Qualquer pregador que se recusa a acreditar na autoridade absoluta das Escrituras é um falso ministro. Sendo falso ministro, ele se autoanula nos seus ensinamentos, porque ele não acredita na inerrância da Bíblia. Eu te pergunto, o que você está aprendendo? E de quem você está aprendendo? O falso ministro, irmãos, ele prega o que as pessoas querem ouvir, e não o que Deus quer que eles saibam. A maioria dos pregadores famosos de televisão, de rádio, a maioria pregam um falso evangelho. Eles não pregam a regeneração, não, irmãos. Eles não pregam o arrependimento. Quando foi a última vez que você viu uma pregação de arrependimento? Sobre a lei de Deus, sobre a santidade de Deus e a exigência da santidade de Deus diante das nossas vidas. Por quê? Porque Deus é santo. E Ele é aquele que nos santifica. Levítico capítulo 22, versículo 32. Se não estamos vivendo vidas santas, não somos cristãos, nem crente, nem coisa nenhuma. Isso soa duro para você? Mas Deus que disse que Ele nos santifica, e Jesus disse que somente aquele que faz a vontade do meu Pai que entrará no céu. Mateus 7:21. Você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está fazendo a vontade do diabo? Ou você está fazendo a vontade dos falsos ministros, do que prega o falso evangelho? O falso ministro não prega uma fé salvadora que conduz à obediência de Deus. Eles também não falam sobre o julgamento, nem muito menos sobre o inferno, porque ninguém quer ouvir falar sobre o inferno. Em vez disso, eles pregam a autossuficiência, eles pregam a autoestima, eles pregam a psicologia, eles pregam o emocionalismo, ele prega aquilo que faz alguém se sentir bem. Então é bom. Que pensamento é esse?
Mas é isso que está acontecendo nos dias de hoje. Os falsos mestres pregam um evangelho que promove saúde, um falso evangelho que promove riqueza, um falso evangelho que promove poder e fama. Não que o evangelho não possa fazer isso, mas não é só isso. Eles pregam um falso ecumenismo. Um falso ecumenismo. Eles nunca pregam sofrimento pela causa de Jesus ou por causa de Jesus. Foi o que o próprio Senhor disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 16. Quando foi que você já ouviu? Faz quanto tempo que você não ouviu uma pregação dessa? Os ministros falsos pregam apenas para ganhar dinheiro. O objetivo deles é só ganhar dinheiro, só, mais nada. Na verdade, eles não têm outro motivo para se dizerem ministros de Deus. Eles distorcem o evangelho para torná-lo, palatável para que as pessoas crédulas lhe deem dinheiro. Eles eliminam todas as verdades. Eles riscam todas as verdades que as pessoas não querem ouvir. Não, isso aqui eu não posso falar. Como, por exemplo, arrependimento, regeneração, vida santa, inferno e julgamento. Não, na Bíblia dos falsos ministros até existe, mas deve estar arriscado. Eles são como Judas, que foi no final possuído pelo demônio. Por quê? Porque ele roubou dinheiro e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E muitos dos falsos ministros estão nessa situação. Eles são como Simão Mago, que desejava comprar o Espírito Santo e negociá-lo para obter lucro. Essa narrativa está lá em Atos capítulo 8. Os falsos ministros são charlatões. E os vemos em todo o mundo, toda parte tem charlatão. Eles estão cheios de ganância. Verdade, irmãos. Um pastor verdadeiro não deve ser amante do dinheiro. Um verdadeiro pastor não deve idolatrar o dinheiro. O motivo dele não deve ser só dinheiro. O apóstolo Paulo escreve: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. 1 Pedro 5,2. Quantos pastores hoje querem servir? Ou os pastores de hoje querem ser servidos? Muitos pastores descobrem que a congregação quer ou não quer ouvir. Em vez disso, eles deixam de ensinar sobre a salvação e sobre o senhorio do Senhor. Porque as pessoas hoje, com michão no ouvido, elas não querem a verdade. Lembre-se, o lobo disfarçado de ovelha fala palavras agradáveis. Escolhe apenas tópicos que agradam as multidões, que agradam o ego das pessoas que estão ouvindo. E em seu aviso final à igreja, especificamente para o jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo aqui ele implica que a doutrina sã pode ser desagradável para ouvir. É por isso que apenas, e graças a Deus por isso, por alguns, que apenas os verdadeiros pastores e líderes corajosos devem ser escolhidos pelas igrejas para ensinar o seu rebanho, porque Jesus veio para ensinar. Eles entendem essas coisas e estão dispostos a pagar o preço, enquanto outros não estão. Espero, irmãos, que Deus levante verdadeiros, igrejas verdadeiras que serão corajosamente fiéis ao ensinar e pregar a verdadeira palavra de Deus e que não diluam a doutrina e adaptem a mudanças ocorridas na sociedade nos últimos anos, porque quem tem que mudar é a sociedade. Quem tem que mudar é a sociedade, porque a palavra ela nunca vai mudar. A palavra de Deus não muda, quem tem que se adaptar à palavra somos nós.
e não a palavra se adaptar a nós. Não há nada que dê permissão para ninguém distorcer a palavra. Mas muitos que estão ensinando desse jeito. A sociedade ou a igreja não deve mudar o que a palavra diz. Pelo contrário, a palavra que deve mudar a sociedade, a palavra que deve mudar a igreja, a palavra que deve mudar a minha e a sua vida. Hoje existe uma grande apostasia na igreja. E muitos querem ser politicamente corretos para não ofender ninguém. Mas Jesus Cristo disse: ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas ai daquele por meio a quem elas acontecem. Mateus 18, 7. Imagina um ai de Deus. Mas hoje, algumas das maiores controvérsias são aquelas em que os líderes e as pessoas comprometem a palavra de Deus. Para quê? Para se adaptar ao mundo que sempre está mudando. Um mundo corrompido. Porque querem ser mais amantes de si mesmo do que amigo de Deus. Quer ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Precisamos orar mais por aqueles que são designados verdadeiramente para serem pastores e professores, para que possam permanecer firmes em Cristo, mesmo em meio a críticas. Precisamos de mais pastores fiéis que pregam a verdade, que ensinam a verdade, que defendem a verdade das Sagradas Escrituras. Ninguém defende o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo escreveu: foi posto para a defesa do Evangelho. Mas lembre-se, a Bíblia é o único instrumento que você precisa. Por quê? Porque toda a Escritura é dada por Deus. E toda a Escritura é útil para ensinar e para mostrar para as pessoas o que é errado diante de suas vidas. E a palavra de Deus, a Santa Escritura, ela é útil para corrigir falhas e ensinar a maneira correta de viver. E ao usar as Escrituras, aqueles que servem a Deus estarão preparados e terão tudo o que precisam para fazer toda a boa obra. Aí fica aí para sua reflexão. Aonde você está? Onde você está indo? Você vai ouvir pregação? Você vai ouvir pastor? Ou você vai para a igreja como se escolhe um restaurante? Muitos de nós sabemos, irmãos. Nós sabemos, mas nós negligenciamos. Qual o principal motivo disso? Ah, não, irmão, deixa que Deus resolve. Não, Deus não vai resolver isso. É o que eu sempre falo, tem coisas que eu tenho que fazer e tem coisas que você tem que fazer. Ação, irmãos, ação. É oração. Orar e agir. É como alguém que ora. Deus responde. Orou esperando uma resposta. Teve a resposta, mas não age. Sai do meio deles. Não, mas as pessoas não querem algo que confronte elas. Não, eu não gosto de ser chamado a atenção, irmão. Não, irmão, pastor é para cuidar das ovelhas, não é para bater nas ovelhas. Não é questão de bater na ovelha. É a forma que você entende as coisas, ou que alguém entende as coisas. Porque vivemos numa geração que não pode falar nada. Não pode falar nada com uma geração mimizenta. Não pode falar nada com um crente guti-guti. Não pode falar nada. Qualquer coisinha ofende. Qualquer coisinha dá processo. Qualquer coisinha, eu vou falar com o meu advogado. Porque comichão no ouvido. E quer ser feliz, quer ser próspero, quer ser feliz no casamento, na família, quer ter dinheiro, quer ter conforto, quer comer o melhor dessa terra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não vai ser nada disso. Porque não ouve a palavra. Porque não dá crédito à palavra. Porque só escolhe versículos bonitos, como aquela caixinha de versículos-chave
e só tem palavras de... É a palavra de Deus, né, irmão? Mas foram escolhidas para estar ali. É palavra que vai abençoar o pecador consciente. Porque o falso ministro é assim. Promete bênçãos que Deus não prometeu para alguém que está no pecado consciente, que está na abominação. Falso ministro, e você sabe quem é. Pelos frutos conhece a árvore, não estamos julgando, eu não estou mandando você ou sugerindo que você julgue ninguém, porque nós não fomos colocados como juízes, mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse que conhece a árvore pelo fruto, pelas atitudes, pelas palavras. E o que você está escolhendo para ouvir? O que você está escolhendo para frequentar? Como está seu ouvido? Será que precisa de um cotonete espiritual para tirar os comichões dos ouvidos? Por quê? Porque não quer, a palavra incomoda muita gente. A verdadeira palavra incomoda, porque o povo está acostumado só, receba, essa luta vai passar, esse barco não vai afundar, o melhor de Deus está por vir, sendo que o melhor de Deus já veio faz tempo. Quem fala que o melhor de Deus está por vir não entendeu nada de evangelho, absolutamente nada. Nada, não entendeu nada. Pode voltar lá para o catecismo, pode voltar lá para a escola sabatina, pode voltar para a escola dominical, pode voltar para o índice, irmão. Pode voltar para o índice. Pode voltar para o índice. Pode voltar para o índice. Ó. Pode voltar para o índice. O índice. Pode voltar para o começo. Pode voltar para os primeiros rudimentos da palavra. Porque quem diz que o melhor de Deus está por vir não entendeu nada. Porque o melhor de Deus já veio já. Mas por que você se escandaliza com isso? Por que alguém vai falar, não quero mais saber não de ouvir esse irmão aí não? É porque não é pastor, para quem não está gostando vai chamar de irmãozinho. Eu não quero mais ouvir esse irmãozinho não. É porque você provavelmente não está gostando de ouvir isso. Ah, por quê? Porque não tem mais isso. Não tem, irmão. É um ou outro e olhe lá. Que ainda não arrancaram a cabeça fora. Essa que é a verdade. Que ainda não tentaram calar. Mas o servo de Deus ninguém cala. É o diabo que tem que calar a boca. E não o servo de Deus. Mas estão aí os falsos ministros falando até pelo cotovelo. Vai chegar o dia em que toda palavra ociosa vai dar conta diante de Deus. Toda palavra ociosa, todos haverão de dar conta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ser liberto? Inclusive a palavra que você não gosta. Sai do pecado. Sai da prostituição. Sai do adultério. Você sabe. Você sabe. Você sabe, mas não quer que ninguém te lembre. Por quê? Não, irmão, não quero falar sobre isso agora. E Jesus, nosso Senhor, Espírito de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, querendo libertar o seu povo. Deus querendo ver os seus filhos felizes. Deus querendo acabar com o sofrimento da humanidade. Mas a humanidade não quer ouvir o Senhor mais, não quer ouvir. Vai ficar na frente da televisão, comendo gordura, tomando água com sal e açúcar e gás, e fazendo mal para a saúde, deixando de cuidar do templo do Espírito. Escolhe todas essas coisas porque muitos hoje são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Não, irmão, veja bem, nem tudo é Deus. Nem tudo é Deus? Se nem tudo é Deus, há lugar para o diabo então, né? Se você é um desses ou dessas que fala que nem tudo é Deus, o que sobra é do diabo então. Não sou eu que estou afirmando, é quem tem esse ditado. É quem tem essa ideia na mente. Que nem tudo é Deus. É igual o outro lá. Ah, não, irmão, eu trabalho bastante na obra, eu vou tirar uma folga de Deus. Eu falei, irmão, misericórdia, irmão. Como é que tira a folga de Deus, irmão? Se tirar a folga de Deus, quem vai entrar é o diabo, irmão. Não deu outra. Não deu outra. Foi tirar a folga de Deus na praia. Ficou 3 dias sumido. O carro,
Deve ter mergulhado na água do mar lá e nunca mais achou. É quem acha que nem tudo é Deus. Aí quando o calo aperta, ai meu Deus. Quando a enfermidade vem, ore por mim. Nós ora. Vamos orar, porque sempre foi assim e vai continuar sendo. Parece que tá tudo mil maravilha. Todo mundo comendo churrasquinho e enchendo a cara. Como se tivesse tudo bem. Tá uma maravilha, né? Você não tem desemprego, os alimentos não estão caros, a conta de luz não aumentou, o gás não aumentou, tá tudo maravilha. Mas o que nós gostamos é de sempre inventar uma mania diferente para viver. Porque nós não queremos viver aqui, ó. Nós não queremos viver dentro da Bíblia. E quanto aos falsos ministros, eles querem viver atrás da Bíblia, escondido atrás da Bíblia. Mas o verdadeiro, ele vive dentro da Bíblia. Ele vive dentro da Bíblia. Ele vive dentro da sã doutrina de Cristo. Aí, a escolha é de cada um. O que você tem escolhido para a tua vida? O que eu tenho escolhido para a minha vida? É tudo muito sério, irmãos. Tem que levar muito a sério, irmãos. Eu te pergunto outra coisa. Você quer que Deus te leve a sério? É lógico que você quer que Deus te leve a sério em tudo, né? Você quer que Deus te abençoe em tudo, né? Mas você leva Deus muito sério? Você faz o que Deus quer que você faça? E por que você quer tudo de Deus, se você não faz tudo o que Deus quer de você? É simples, irmão. É muito simples. E não adianta ficar com raiva de Deus, não adianta ficar revoltado com Deus, não adianta ficar. Regras. Mas o ser humano não gosta de regras. O ser humano odeia regras. Pelo contrário, o ser humano ele gosta daquilo que é proibido. Se for proibido é mais gostoso e aí é que vamos. É uma vontade, um desejo diabólico. E muitas pessoas possuídas por demônios, mas não admitem. Culto de libertação não passa nem pela porta. Por quê? Não, irmão, imagina. Eu sou ministro de Deus, eu sou ministra do Evangelho, eu prego, distorço a Bíblia, eu isso, eu aquilo, eu falo o que Deus não disse. Eu entrego falsas revelações, eu não preciso de libertação. Então, tá aí, né, irmãos? Tá aí a escolha de cada um. Só busca Deus, infelizmente, quem acha que precisa mesmo. Porque ele veio para que estão doentes, mas os que se fazem de doentes, que na verdade são os mais doentes. E aqui eu estou falando de falsos ministros. Mas, se tem falsos ministros, é porque tem falso crente que gosta dos falsos ministros. E sustentam eles. Meu irmão, o tempo está acabando. Jesus está às portas. O noivo está vindo. Ele vai abrir a porta. Vai encontrar você com a lamparina acesa ou com a lamparina apagada? O tempo está vindo, Jesus está voltando. Você quer ficar ou você quer ir? E o julgamento final, onde todos comparecerão ante o tribunal de Cristo? Qual vai ser a minha situação? Qual será a sua situação? Escolhas que devem ser feitas nesta vida. Qual escolha? É a escolha que você quiser fazer. Assim como Deus não obriga ninguém a nada, quem sou eu para obrigar alguém a alguma coisa? Nem muito menos a me ouvir aqui. Porque se eu tivesse aqui postando vídeo de gato e tantas outras bobagens, eu estaria com milhões de visualizações. Se eu tivesse aqui com uma camisa aberta mostrando os pelos do peito e contando piada com a Bíblia na mão, eu estaria com milhões de acessos. Eu estaria o pregador famoso. Mas não, estou aqui pregando o evangelho verdadeiro, mesmo que fosse um só. Glória a Deus por isso. Porque um que der crédito à minha pregação aqui,
e alcançar a salvação e não ficar com ódio mortal de mim, vai para o céu. Meu trabalho foi bem sucedido. Quem não quis, não quis. Quem quis e aceitou, glória a Deus por isso, e viva feliz eternamente. Essa é a recompensa de quem ama o Evangelho verdadeiro. A recompensa de quem ama o verdadeiro Evangelho. Problemas todo mundo tem, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda em todas as coisas. É para quem ama o verdadeiro Evangelho. É para quem limpa os ouvidos espiritualmente através da oração. Senhor, me ajuda a aceitar a Tua verdade, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, me ajuda a ouvir e aceitar a verdade, para que eu venha me converter verdadeiramente e não ser apenas Tem muita gente que acha que é, mas não é. Parece, mas não é. E muitos que sabem disso. Reconhecer os seus erros. Eu tenho que reconhecer os meus erros. Eu tenho que aceitar a Jesus todo dia. Eu tenho que me converter ao Evangelho todo dia. Eu tenho que lembrar que eu sou um simples mortal, pecador, falho, errante, carente, sempre, a todo instante, das misericórdias do Senhor. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, já teria sido consumido vivo há muito tempo. E é graças a Deus que estamos aqui. E se é graças a Deus que estamos aqui, como é que vamos deixar de ser ingratos, como está escrito no capítulo 3 de 2 Timóteo? Ingratos, homens ingratos, profanos, amantes de si mesmos. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã. Desperta, tu que dorme. Não se ofenda comigo não, irmão. Minha irmã. Você acha que eu ia perder meu tempo aqui para atacar as pessoas? É uma luta espiritual contra as hostes espirituais da maldade, que não quer deixar você ouvir e aceitar a verdade. Você precisa despertar para isso. Você quer ser feliz? Melhor do que isso, feliz eternamente? O diabo não quer que você seja. E aqui eu não estou sendo usado pelo diabo, eu estou sendo usado por Deus para você aceitar esta verdade. Ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja é você nesse caso. Ouça o que o Espírito de Deus está te dizendo. Converta-se do mau caminho e viva. E não vá pelo caminho que a multidão está indo. Muita gente não é você. Você não precisa ser muita gente. Por quê? Porque a porta larga, ela leva para a perdição. Mas a porta é estreita, irmãos. A porta é estreita, irmã. A porta é estreita, irmã. Entra um de cada vez e sem bagagem, sem mala, sem ninguém. É só você pela porta estreita. A porta estreita que não é fácil. A porta estreita que requer renúncia. A porta estreita na qual você tem que lutar com você mesmo para aceitar a verdade. A verdade bíblica, irmãos. O Evangelho verdadeiro, irmão. A palavra do Senhor Jesus Cristo, irmão. E não palavra de homens. E não palavras para massagear o ego. E não palavras que eu quero ouvir para me sentir bem. Quer se sentir bem? Vai para a praia tomar água de coco debaixo do coqueiro, deitado numa rede. Não, irmãos, é para me sentir bem espiritualmente, para aliviar os meus fardos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E qual a forma de Jesus aliviar? Ele é o verbo, era o verbo, no princípio era o verbo se fez carne e habitou no nosso meio e deixou ele aqui, ó, Jesus, ó. Aqui Jesus, palavra, para aliviar o nosso fardo, para eu ir lá pedir perdão, para eu ir lá liberar perdão, para eu parar de errar conscientemente, para eu largar a maldade, para eu parar de falar mal do próximo, para eu parar de fofocar, para eu parar de maquinar planos diabólicos. Palavra, fora muitos outros que eu poderia descrever aqui. A verdade, irmãos, a verdade é a informação, vos libertará. A informação bíblica, irmão, e não o que procede do coração enganoso do ser humano. Ouça o que o Espírito está dizendo, minha irmã. Converta-se ao Evangelho verdadeiro enquanto é tempo. Eu não sei se você tem 15 anos, 18 anos, 30 anos, 60 anos, 70... Não importa.
Nunca é cedo demais e muito menos nunca é tarde demais. Por quê? Porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Nunca é tarde. Mergulhe nas águas profundas do Evangelho. Ezequiel 47. Não fique com águas apenas pelo tornozelo. Mergulhe nas águas do Espírito. Quando você mergulha nas águas do Espírito, você se torna totalmente dependente de Deus, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Peça a Deus, ore a Deus para te dar discernimento. Ore a Deus para te dar direção. Aonde você deve ir, aonde você não deve ir. Com quem você deve andar e com quem você não deve andar. O que você deve falar, o que você não deve falar, o que você deve pensar, o que você não deve pensar, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É com a instrução de Deus. E meditando, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, na unidade do Espírito dele. Amém? Glória a Deus. Desejo, irmãos, ter um bom proveito para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, guarde, proteja no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver, erga a mão, receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótima tarde, ótima noite e ótimo dia, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.